Então, aqui nós vemos claramente, né? A hora que ele fala, olha, o seu irmão ressuscitará. E qualquer religioso dos judeus naquela época teria dito a mesma coisa, né? Pois a doutrina da ressurreição era para com quase todos, maioria, poucos judeus que não tinham essa doutrina. Tanto que Marta respondeu com um chavão, com aquela palavra já preparada como qualquer um, né? Sem a menor sombra de dúvida. Então, ela responde aqui, respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Né? Óbvio, eu aprendi isso, aprendi na escola bíblica, aprendi há muito tempo com os meus pais. Vamos lá, continuando. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Olha só, aqui vem o ápice, o ponto principal, que Jesus passa para Marta. Provavelmente, o tom da voz de Marta, a maneira como foi, eu creio, Jesus, que Jesus vai ressuscitar no último dia, eu creio. Então, esse tom de voz fez com que Jesus declarasse as mais notáveis, né, declarações que ele já tinha feito. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, que bênção! Então, o agir, o emocional, a perda do irmão, aquela situação, o tom de voz que Marta usa, aquele que mostra o desespero e o desânimo, né? A perda do irmão, faz com que Jesus fale algo principal aqui de tudo isso para as nossas vidas. E como eu já disse, já estudamos a respeito, falei em alguns devocionais atrás, a vida eterna que Jesus dá, que Jesus tem para nós, é uma modalidade de vida. Não é simplesmente viver com a vida sem fim. É uma modalidade de vida. É uma vida com tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós e, obviamente, eterno. Amém? Agora, continuando aqui, prestem bem atenção. Agora, vamos pegar aqui, dando continuidade. Vem todo o relato, tá certo? Quando ela chama a irmã, vamos rapidinho aqui. Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Olha só, Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam que rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-lhe, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente, a mesma pergunta que Marta fez. Então, aqui fica claramente para nós todos que, independente do temperamento de cada um, o temperamento de Marta, o temperamento de Maria, a maneira como crê e como age são diferentes, porém a indagação era a mesma. Então, a mesma pergunta ela fez. Jesus, vendo-a chorar, também chorando os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou ele, onde o pusesse? Respondeu, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Agora, aqui Jesus chega no túmulo, né? E aqui Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, mostrando que ele tinha sentimentos como ser humano, como qualquer um, apesar de ser Deus. Versículo 36. Então disseram os judeus, vede como o amava. Mas alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que ele não morresse? Olha aqui, olha que importante. Uns falaram, olha como ele amava. Outros, com críticas, podia ele também, que abriu os olhos aos cegos, que já fez tantos milagres no nosso meio, podia ele também, né, ter vindo antes e não deixasse que ele morresse, né?
Mas o ponto principal aqui, o Senhor queria mostrar que ele era o Messias, que tinha o poder sobre a morte. Então, era o testemunho desse povo que era necessário. Versículo 38. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tirem então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Oh, benção! Então, ele faz todo o preparativo, porque todos que estavam ali precisavam crer e saber que ele foi enviado de Deus, que ele era o Messias. Por isso que ele falou dessa maneira, explicou. Ele pediu ao Pai para mostrar a todos que ele, homem, mas também Deus, estava ali para fazer e mostrar que ele era o Messias, o enviado do Senhor. Versículo 43, olha só. Tendo dito isto, Jesus em alta voz clamou: Lázaro, vem para fora. Olha só. Então, Jesus falou em alta voz, a palavra. Tudo que existe, que há, tudo que Deus criou, ele criou com a palavra, com a voz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, isso é um dos caráteres, é uma das maneiras de mostrar a deidade. Não precisa mexer em nada, declara, fala. Ele é Deus, ele falou. E em alta voz ele falou, e testemunhar que o seu comando, a sua voz, a sua palavra faria algo diferente naquele momento. Então ele falou em alta voz, declarou e deu aqui uma ordem: Lázaro, vem para fora. A ordem de Jesus nem a morte pode segurar. Versículo 44. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, olha que interessante. O sepultamento, naquele tempo, eles pegavam o corpo da pessoa e enfaixavam, as pernas, os braços junto ao tronco, enfaixavam. Para que, vocês sabem que o corpo, depois de um certo momento, ele fica rígido. E para que não ficasse rígido, numa posição difícil de levá-lo no cortejo, de transportá-lo até o túmulo, até o sepultamento, eles prendiam. Como hoje faz também, antes de colocar a pessoa no caixão para levá-lo ao sepultamento, às vezes há necessidade de passar ali umas faixas, a gente não vê porque fica ali coberto, e da mesma maneira eles faziam. Então Lázaro estava enfaixado, ele estava ali, e o interessante é que Jesus deu a ordem, presta atenção nos detalhes da palavra, Ele não falou para o povo que estava ali ao lado dele, ele falou assim: vão lá e pegue o corpo de Lázaro. Não, ele simplesmente declarou: Lázaro, vem para fora. Então, primeiro, uma maravilha, um milagre da ressurreição de Lázaro. E temos um milagre dentro do milagre, que é mostrar o poder de Deus ainda maior. Jesus não disse para ninguém: vai lá, pega, traz Lázaro aqui para fora. Não, ele simplesmente declara: Lázaro, vem para fora. Dessa maneira, eu não sei como, se ele veio flutuando, se veio pulando, mas enfim, o que o Senhor Jesus determinou aconteceu. Ele veio para fora. Aqui não sabemos como, mas veio. Porque há poder em suas palavras. Só depois disso, ele vira para aqueles que estavam ali e fala assim: desatai, tira aí, deixa eu ir, tira tudo isso que está segurando o seu mover, o seu agir.
Tudo isso que está prendendo as suas pernas para que possa caminhar, tudo isso que está prendendo os seus braços para que possa agir, fazer, executar. Oh, benção! Agora tinha o testemunho do povo. Amém? Versículo 45. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria tinham visto que o Jesus fizera e creram nele. Então, depois nós vamos para frente aqui, não vamos entrar agora nesses detalhes. Obviamente, uns creram, outros não creram, como sempre acontece. Mas o testemunho ocorreu diante do povo. Este é o Messias. Esse é o Messias. Algo sobrenatural. É Deus feito homem. E estamos aqui, então, com mais essa mensagem de Pedro, essa apresentação de Jesus, que ele é a ressurreição e a vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo estudo. Fiquem na paz